Jornal Diário, com Paulo Lopes. Boa noite, bem-vindos ao Jornal Diário, aqui do Novo Canal. Começamos com Lousada. Convidamos o seu vereador da Ação Social e outros pelouros, como a parte de desenvolvimento económico, Nelson Oliveira. É um gosto tê-lo aqui, Nelson. Bem-vindo. É um gosto também para mim, muito obrigado pelo convite. Vamos fazer aqui uma breve síntese. O antes, se podemos dizer, o antes da grande pandemia e o pós, que eu acho que está na continuação. E começámos mesmo pela parte social. Vocês foram logo, Lousada foi o primeiro concelho, que apareceu o primeiro caso, mas também foi a primeira Câmara Municipal a tomar logo medidas. Foram essas medidas que fizeram com que, por exemplo, lares e instituições dessas praticamente foram seguras? E bem-vindo mais uma vez ao Jornal Diário. Muito obrigado. É uma boa pergunta, é uma pergunta que nós nunca sabemos responder se aquilo que nós fizemos esteve na base de... Agora, é evidente também que se não tivéssemos tomado essas medidas, certamente que a situação poderia ter sido muito, muito prejudicial. Eu reporto-me um pouco àquele fim de semana e pegando um pouco nas suas palavras, fazendo uma retrospectiva, 7 ou 8 de março, salvo erro, em que tínhamos acabado de ouvir que a situação em Felgueiras, e através da declaração da Ministra que iria encerrar a escola de Idens, e também nessas horas o Sr. Presidente da Câmara recebe um telefonema da Ministra da Saúde a dar nota da situação mais ou menos ali naquela zona, porque envolvia também Santo Estevão de Barrosas, que é uma freguesia do concelho de Lousada. Era uma situação também que nos começava a deixar um pouco apreensivos, até que no domingo, portanto, nessas horas, há aquele anúncio oficial da DGS e da Ministra da Saúde para encerrar todos os estabelecimentos escolares de Lousada e Felgueiras. Mas com uma pressão do vosso Presidente de Câmara também, sim, não é? Sim, isso houve telefonemas prévios, houve uma série de outras questões, mas aqui, uma vez, não quero recalcar ou qualquer posição institucional. Neste caso, foi a Ministra da Saúde e a DGS que tomaram essa iniciativa para com todo o país. Depois, evidentemente, nós estaríamos por dentro da situação e recordo-me perfeitamente, porque eu acho que na vida da autarca acho que ninguém queria passar por situações dessas, porque a última pandemia foi há cerca de 100 anos atrás e, portanto, não havia os meios e os conhecimentos que existem agora. Mas vimos na necessidade de, às 11 da noite, o Executivo ir todo para a Câmara Municipal para decidirmos o que é que seria, porque nós tínhamos a perfeita noção que o facto de encerrar escolas já envolvia uma série de outras vicissitudes que iam ter influência nos transportes escolares, na própria questão de os pais terem que ficar em casa com os alunos, mas tínhamos que ir além disso. É evidente que ninguém está preparado para isto. E nós tentamos fazer o nosso melhor dentro das nossas capacidades e conseguimos, julgo eu, ter algum sucesso com uma ida mais além e um pouco mais agressiva de fechar tudo o que era edifícios municipais, tudo o que era da nossa competência, sem querer extrapolar ou influir em qualquer outra competência que já seria de organismos privados ou o que quer que seja. Pedimos compreensão também a outras instituições do foro privado, mas com uma forte conotação de serviço público, nomeadamente as IPSS, a própria Santa Casa da Misericórdia com os lares e por aí fora, e todos eles, e aqui também fica uma palavra de agradecimento a toda a postura que foi tomada por toda esta rede social, que também envolve um pouco os meus pelouros, porque foram compreensivos com isto e sempre a pensar no superior interesse dos lousadenses e das populações mais desfavorecidas, que seriam, neste caso, as crianças e os idosos. Principalmente neste caso, nós teríamos uma série de atividades com os movimentos séniores, já planeadas. Tínhamos a feira de Lousada a ser montada, porque estas reuniões, as nossas, duraram até às 4h30 da manhã, portanto, já tínhamos feirantes a montar a feira para dia 9 e teve que ser tudo cancelado. De e depois é a história que todos nós conhecemos, mas neste momento nada disto acabou. Portanto, os números dispararam na altura, diminuíram, houve aqui um interregno de números que são verdadeiros. Portanto, há neste momento, ainda hoje temos uma reunião com a ARS e também convém esclarecer um bocadinho o público, que é, vimos as notícias do Expresso no passado fim de semana, em que diziam que Lousada
e o Porto até focaram bem isso, que os casos não estavam a ser contabilizados. Eu quero também dizer que os casos não estavam a ser contabilizados porque foi a própria autoridade de saúde local que assumiu isso. Não foi nenhum zum de alguém que se lembrou de dizer ou de denunciar a situação. Não, foi a própria autoridade de saúde local que diz. Agora, isso não quer dizer que se extrapole para dizer que em Lousada a situação Mas tornou-se tem a ver um exclusiva. bocadinho também a vossa contenção de alarme social. Sim, exatamente. Tem Porque eu pouco acho isso, que não é? uma pessoa na nossa posição tem que saber medir as palavras. Ou seja, eu nunca posso, ser Presidente de Câmara ou qualquer autarca, dizer passou tudo, não há problema, façamos a vossa vida. Isto nunca, porque enquanto não houver uma vacina, enquanto a Organização Mundial de Saúde, com todas as questões que às vezes possa ter, de alguma incoerência que tenha, mas de certeza, e é uma coisa que eu digo, a Organização Mundial de Saúde sabe mais do que eu e o Presidente de Câmara, e qualquer um de nós. A DGS também sabe, com todas as incoerências. Portanto, nós temos que nos apoiar nas instituições que sabem. E, portanto, nós não podemos dizer que tudo passou, nem que está aí o fim do mundo, porque estamos preocupados e pedimos às pessoas o máximo de contenção. Eu acho que chegamos a um ponto que as pessoas têm que ter cuidado, e um cuidado quase eterno, não é? Portanto, A saber conviver, a saber viver. conviver com isto. As empresas têm que funcionar, o comércio, os serviços, e digo já que, ao contrário do que às vezes eu ouço em outros conselhos, por aí fora, atribuir a culpa a algumas empresas, não terem cuidado. Em Lousada as empresas estão a ser excepcionais. As empresas que querem trabalhar. E o empresário que quer trabalhar coloca tudo o que é necessário para que os trabalhadores, é lógico, uma exceção ou outra, um certo, às vezes, descuido de um ou outro, mas as empresas precisam trabalhar. Eu vejo as lojas, uma pessoa entra e em todo lado, tem lá o gel. Neste momento, ninguém pode dizer que a autarquia X, a autoridade de saúde local Y ou a DGS não informou o suficiente. É impossível. Isso é completamente ridículo. Toda a gente sabe o que é que pode e não pode fazer. Ninguém está aliado desta realidade e nós também temos que nos saber, aí sim, saber-nos comportar perante isto. Nós não podemos ter, só uma coisa, nós não podemos ter um polícia para cada cidadão. Obviamente. Portanto, também existe a responsabilidade que tem que dar a cada um de nós e nós sabemos conviver com isto e resolver quando tem que ser resolvido. Há uma parte que, de alguma forma, os cidadãos no Facebook se sentiram discriminados de Lousada, porque as pessoas, às vezes, devido às compras da Penafiel e a outros concelhos vizinhos, parece que era um pânico, e muitos deles ficaram tristes. É verdade, isso, houve esse sentimento. É verdade, e tanto é verdade porque nós na Câmara de Lousada temos algum certo cuidado com as palavras. Às vezes nós pensamos, as pessoas, eles deviam ser mais incisivos nisto ou naquilo. Nós somos incisivos principalmente junto de quem nos está a prejudicar, e foi isso que fizemos diretamente com um conjunto de instituições de ensino superior que foram perfeitamente identificadas, que chegaram ao desplante de expulsar das salas alunos de Lousada e Felgueiras, escolhiam-os a dedo, tu és de Lousada, tu és de Felgueiras, sei. Pessoas que iam doar sangue, e só por ser de Lousada o sangue já estaria contaminado. Portanto, isto era... passado uma série de meses eu percebo algum deste incómodo, que era tudo novo, era um alarme social brutal, as pessoas viam as realidades noutros países, e quando houve os primeiros casos, o primeiro caso não foi em Lousada, mas a coisa ficou controlada, mas quando houve aquele boom naquela empresa, sim, terá sido numa empresa de Santo Estevão, com repercussões também, quer em Idens, porque são duas freguesias juntas, as pessoas têm muito convívio social entre elas, portanto pode-se dizer que o número significativo foi ali. E quer nós, quer Felgueiras, de certeza que agora percebemos, mas nós na altura tínhamos que atuar e dizer, vocês têm algum juízo, porque isto tem que ter Lousada algum não tem um muro que... Exatamente. Não é? Porque... Da mesma forma que agora, nós também não nos podemos sentir tranquilos, porque Lousada tem mais 2 ou 3 casos em julho, que são esses os dados que nós temos da Autoridade de Saúde, que amanhã já podem ser 10 ou 20. Ou nenhum. Ou nenhum. Portanto, também é importante que se diga que ninguém anda aqui para esconder números,
porque não vale nada, isso não vale nada. Agora, nós temos de ter a perfeita noção que se um dia temos 0, no segundo dia temos 0, no outro dia a seguir nós temos 10, 20, depende. Como esta situação de Passos de Ferreira, eu percebo que obviamente, isto não foi o cúmulo da irresponsabilidade que se gerou ali, foi o acaso, foi alguma coisa que teve várias vicissitudes, porque o facto disto agora estar mais centrado em Lisboa, Valdo Tejo, é a mesma coisa que estar no país inteiro. Toda a gente vai a Lisboa, toda a gente tem negócios com Lisboa, as pessoas, é uma mobilidade brutal. Portanto, nós, lá por termos 0 casos, 1 dia, 2, 3, isso não quer dizer nada. Portanto, a nossa intenção também nessa altura foi chamar a atenção, neste caso, as entidades que se estariam a portar menos bem, mas depois tudo isso foi resolvido, houve várias complicações, mas eu creio que uma vez mais o nosso Presidente de Câmara teve excepcional. Teve ao nível que é o Pedro Machado. Não falaram nas instituições, nas IPSS, nas escolas, mas compreendo e espero, ou penso que deve haver idosos que sozinhos estavam em casa com os filhos, muitas vezes estão imigrados noutros países. Vocês tiveram alguma ação com essas pessoas? Sim, nós tivemos várias ações que agora até só não consigo enumerá-las uma a uma, mas desde logo agradecer à Santa Casa de Misericórdia de Lousada e à sua direção e aos seus profissionais que tiveram o cuidado de, a muito custo, é evidente, familiar, pessoal, fazerem turnos de equipas para que esta situação não se tornasse explosiva, nomeadamente nos lares, como pode vir a tornar-se em qualquer um. Portanto, mais uma vez, o que ontem foi uma realidade, amanhã pode não ser. E até hoje tudo isso resultou e uma vez mais agradeço. Depois, houve uma série de IPSS que, estando a acompanhar esses idosos, todos eles estavam sinalizados. Os nossos funcionários municipais, da parte social, das assistentes sociais, ligavam todos os dias numa primeira fase, depois de forma mais espaçada, para perceber se a pessoa A estava com todo o apoio que necessita, mesmo algum isolado, porque nós temos algo que foi... que tem sido bastante proativo e benéfico para esta população mais idosa, são os movimentos séniores. Temos quase um movimento sénior por cada freguesia. E isto não é nenhum lar, não é nada, é um ponto de encontro em que durante umas tardes eles se juntam, fazem atividades promovidas pelo município e das próprias IPSS ou até das juntas de freguesia. E isso também é um ponto em que eles se preocupam uns com os outros. Portanto, a pessoa que vai a uma sessão do movimento sénior sabe porque é que esta faltou, porque é que ela não faltou, será que está doente, será que não está. Ali chegou um ponto que fechou tudo. Portanto, nós tínhamos que manter essa rede ativa e houve esses contactos de forma muito intensa com essas pessoas mais idosas. Contactos esses que mesmo agora, nós, já que, como diz o ditado, já que Maomé não vai a montanha a Maomé. Ou seja, como nós não nos podemos organizar grandes eventos, neste caso do Bóssia, em pavilhões, e não sabemos quando é que poderemos fazer, nós já adaptamos todas as nossas atividades em que nós é que vamos à casa deles. É lógico que nós não conseguimos ir a todos os sítios ao mesmo tempo, mas os nossos funcionários pegam no carro, vão, dão-nos atividades para eles fazerem durante a semana, depois recolhem e estão lá um bocado na conversa. Isto também serve não só para esta atividade mais social, cultural, ambiental, também temos o projeto BioSenior em voga, mas essencialmente social, de acompanhamento, de preocupação com os mais velhos. No fundo é também a preocupação da doença mental, não é? Exatamente. Porque este vírus também causa isso, porque está muito ligado à morte, mas se formos a ver os números de morte e pessoas, isto são muito residuais em Portugal. Nós tivemos uma linha de apoio psicológico com bastantes chamadas, porque começávamos a ver que as pessoas começavam a necessitar de algum apoio. Portanto, os nossos psicólogos estiveram desde logo ao serviço da Ordem dos Psicólogos, disponibilizámos tudo, porque estavam em teletrabalho, portanto, nós temos que trabalhar, seja onde for. E depois também a nível municipal, uma linha de apoio a nível de apoio psicológico municipal, em que, apesar de tudo eu sendo psicólogo de base, também incitava ainda mais a estes nossos funcionários para que pudessem fazer o melhor possível, e uma vez mais têm sido inexcedíveis. Posto isto, a economia tem que andar para a frente e vocês tomaram medidas logo para apoiar o comércio local. Portanto, foi uma das vossas próprias preocupações.
Também Sim. tem a ver com o seu plano. Aliás, foi hoje o sorteio, o primeiro sorteio dos vouchers, porque isto surgiu, não é nenhuma iniciativa pioneira, talvez será no tempo de permanência. Muitas destas iniciativas fazem-se geralmente no Natal, em que por cada compra no comércio tradicional, neste caso de 20 euros, a loja dá um cupom, a pessoa inscreve-se, coloca numa tómbola. Nós temos o cuidado de espalhar pelas farmácias, ou seja, a farmácias é a presença quase pública que nós temos de uma forma com um horário ainda mais alargado nas mais diversas freguesias do concelho. Colocamos lá a tómbola, as pessoas depositam os cupons e de 15 em 15 dias nós fazemos sorteios, foi hoje o primeiro, de prémios que vão desde os 250 euros até ao quinto prémio de 25. Ou seja, o objetivo essencial é esse dinheiro para gastar também no comércio tradicional, obviamente. É para fazer circular o dinheiro na economia, portanto, na economia local. Não há nenhuma ciência nisso, é um investimento direto. Não há nenhuma ciência, mas há uma visão muito fora do normal aqui no Norte e em Portugal. Exatamente, é uma iniciativa... Porque esse, no fundo, esse dinheiro é para depois circular por... É dinheiro, nós temos para mim, apesar de ser socialista convicto, eu gosto muito da frase da Margaret Thatcher que diz que não há dinheiro público. E para mim também não há dinheiro público. O dinheiro público é dinheiro dos contribuintes. Portanto, os lousadenses dão-nos esse dinheiro, não é? Com os seus impostos, o que seja. O IMI, por aí Exatamente. fora. Nós o que fazemos é pegamos no dinheiro deles, não é o dinheiro do município, e pomos-lo a circular dentro de uma economia local. Portanto, nós estamos a fazer uma boa gestão dos recursos, tentando que os nossos negócios possam prosperar. Eu sei que neste período é dificílimo, tem sido terrível. Porque nós estamos a falar, só não a nível de empresas, mas os postos de trabalho eram muito importantes. Exatamente. Vocês tiveram uma luta muito grande durante esses anos, porem pessoas a instalarem-se em Lousada e jovens que não saem lá para ficarem na terra. Nota-se que em Lousada está a crescer, evidentemente, vemos ao nível da procura da habitação, portanto é evidente, mas ainda assim, na questão do emprego, nós tivemos uma pequena luta, que foi, no início de toda esta pandemia, a Organização Mundial de Saúde dava sinais contraditórios com o uso de máscara ou não, portanto, todos nós tínhamos algumas dúvidas, eu próprio tive dúvidas, uma pessoa também tem que dizer aquilo que é, porque a minha dúvida não era o uso da máscara, era que tipo de máscara. E o que eu via era muitas pessoas, na sua boa vontade, perfeitamente, na sua perfeita boa vontade, a fazer máscaras com qualquer pano. Eu fiquei um pouco chocado quando me disseram, e na total das boas intenções, que tinham uns tecidos que iam para os cortinados e que iriam começar a produzir máscaras. Eu aí fiquei preocupado, porque eu não sei que tipo de tintas é que estaria aplicadas nesses tecidos, e liguei logo ao Secretário de Estado da Economia a dizer: vocês têm que tomar uma atitude, e é uma atitude dupla, de saúde pública, porque nós não sabemos o que é que as pessoas vão colocar à frente do nariz para respirar e para se proteger desta pandemia, e também para o emprego, porque Lousada é bastante forte no têxtil, na confecção e no vestuário. Portanto, isto aqui seria uma dupla necessidade, quer de saúde, quer empresarial. Até que, e muito bem, o que eu mais insistia é que tem que regulamentar isto, fazer fichas técnicas. Depois já não era só eu a falar nisso, porque nós, evidentemente, falamos com as associações do setor, nós temos lá pessoas que fazem parte dessas associações do setor, portanto, isto não se tornou uma ideia peregrina de alguém, portanto, eram as pessoas a pensar nisto ao mesmo tempo. E depois, sim, o Governo, em parceria com o CITEV, libertou umas fichas técnicas a dizer: meus amigos, se querem fazer máscaras, as máscaras são feitas desta forma, com este tecido, e têm que ser testadas. E a partir daí vocês passaram aquilo para as empresas? E a partir daí as empresas, ainda houve lá alguns desentendimentos, nomeadamente comigo e com a questão do CITEV, que foram ultrapassados, porque, em abono da verdade, o CITEV não estava a conseguir dar resposta, porque percebe-se, porque começaram a ser tantas. Muita informação, só que o Governo também teria que tentar distribuir isso para outros laboratórios. Os laboratórios existiam, os laboratórios nós estávamos a sinalizá-los, portanto,
não era eu que o estava a sinalizar a esses outros laboratórios, eram pessoas que percebiam disto, a dizer que aquilo não tinha que ser só ali. E nós podíamos acelerar mais. Era a urgência da proteção da saúde pública e a urgência da proteção dos postos de trabalho. Porque os layoffs e por aí fora era uma boa iniciativa e ainda é, mas a nós não nos interessa os layoffs, interessa é que as pessoas estejam a trabalhar na plenitude. E conseguimos, de alguma forma, fazer com que esta indústria bastante forte no Concelho de Lousada pudesse rapidamente adaptar-se com a ajuda do município fizemos tudo o que pudemos para que as empresas começassem a produzir em massa este tipo de equipamentos de proteção, não só máscaras, como também, neste caso, viseiras. Viseiras, houve uma empresa lustosa que de um dia para o outro investiu milhares de euros perante uma ideia que me foi colocada. A ideia não foi minha, a ideia foi de outra pessoa dizer que nos hospitais estão a precisar de viseiras. Se existia alguma empresa em Lousada que fizesse algum material de plástico. Eu sinalizei aquilo, a pessoa felizmente agarrou o projeto, começou a conseguir produzir cerca de 12 mil viseiras por dia. Portanto, aquilo também garantia os postos de trabalho e a faturação da empresa. Exatamente. A empresa mudou um bocadinho do ramo de negócios, conseguiu no espaço recorde e também com a nossa influência, porque o que eu dizia era, muito bem, está muita boa vontade, mas daqui a uns meses alguém vai andar a inspecionar isto tudo, se nós fizermos tudo direito. Claro. Toda a gente ficou escaldada com a questão de Pedrógão. No início era muito boa vontade. Toda a gente queria dar tudo, depois já ninguém sabia onde é que andavam os bens que as pessoas davam, os mantimentos, o que quer que seja, depois havia uma... E vocês foram buscar isso, mesmo no meio disto tudo, no meio conseguiram ter a frieza, dizer assim, calma... Uma frieza brutal de dizer, vocês têm o acordo do Infarmed, têm o acordo da ASAI, ainda não, então esperem. Muito bem, muito bem. Mas isto é urgente, vocês não vão desgraçar a vossa vida por causa disto. Só quando tiver um preto no branco... Desgraçar a vida e depois também estar a vender uma coisa que dá uma falsa segurança, não é? Exatamente, portanto, tudo aquilo que... E depois a ASAI visitou, e aí agradeço ao Secretário de Estado, João Torres, foi inexcedível também, a ASAI visitou as instalações, portanto, houve um processo prévio, no meio daquela emergência toda, porque eu também percebo que no governo ninguém queria estar com este dossiê em mãos, porque era chover telefonemas de todo lado, e com esta frieza, quer na questão das máscaras e equipamentos de proteção individual, toucas, cógulas, uma série de questões, houve cuidado de haver a certificação, mesmo a certificação CE estando suspensa. A União Europeia estava suspensa para libertar tudo isto, mas ainda assim as pessoas têm que se habituar a fazer as coisas com qualidade para que no futuro também se possam proteger. Dizer, sim senhor, numa altura de crise eu fiz isto, mas tinha autorização do Infarmed, da ASAI e do que quer que seja. Muito bem. Nós sabemos que hoje o Governo libertou a ordem para os bares e esplanadas estarem a funcionar perfeitamente. Vocês chegaram a fechar algumas ruas para darem condições ou para alargarem esplanadas para os vossos comerciantes? Não houve essa necessidade, que eu tenha de memória, mas sim, isentamos as esplanadas, isentamos uma série de questões para que todos aqueles empresários que teriam que reduzir para metade a sua capacidade interior, não é, pudessem ganhá-la no exterior e, mediante o surgimento do verão, poderiam ter as pessoas de uma forma mais espaçada. E para já tudo correu bem, é lógico, às vezes um ou outro incidente que depois a GNR tratará, mas isso já não é da nossa competência. Mas o que tenho para dizer é que na sua esmagadora maioria, e como eu já tinha dito anteriormente, os empresários em Lousada estão a ser excepcionais, eles querem trabalhar e por isso tendem a garantir todas as condições de saúde. Mesmo são os próprios proprietários que fazem ou que garantam que a segurança das pessoas seja isso. Como é que vê o futuro, Nelson? Como é que com esta incerteza toda, como é que o vereador, não, ou melhor, como é que o Nelson Oliveira, como cidadão de Lousada, como é que vê o futuro? Bem, as crises surgem de forma cíclica, mais ou menos de 10 em 10 anos, já nos diz os princípios da economia. Agora, nunca nenhum princípio da economia disse-nos que existiam pandemias de X em X anos, mas nós saberíamos que mais cedo ou mais tarde poderia acontecer tal coisa. Eu acho que nem na Segunda Guerra Mundial o mundo parou todo ao mesmo tempo. Porque enquanto havia as centros de batalha, aqueles países que estariam em guerra ativa, outros estariam a produzir e nenhuma bala se disparava lá. O problema é que agora aqui as balas são invisíveis. No momento em que tínhamos Lisboa e o país inteiro parado,
Paris estava parado, Roma estava parado, Londres e Nova Iorque. Portanto, estava por todo lado. E num espaço de semanas aquilo começou a ficar tudo parado. Se nós antigamente recuperamos numa crise em 2008, subprimes e por aí fora, muito à custa da procura externa, porque outros países estavam melhores que nós, iam comprando, agora ainda se torna muito mais difícil, porque infelizmente todos estamos mais ou menos na mesma situação. Daí eu acredito ainda mais, ao contrário de muitas pessoas não têm esta opinião, nas instituições europeias. Porque só assim, e agora é que se vêem os líderes. Se antigamente tivemos Churchill e uma série de outros líderes e verdadeiros estadistas, esta época irá ter que ser marcada por esse tipo de pessoas. É evidente que só daqui a uns anos ou umas décadas é que se irá reescrever e escrever a história e ver que as atitudes que agora tomaram foram ou não as mais corretas. O que eu acho é que no início houve muita boa vontade para quase fazer um reset a tudo que seja dívida, e comigo as dívidas pagam-se, portanto, mas era necessário tudo isso, mas depois já começa a não ser bem assim. E quando existe isto, torna-se tudo um pouco mais complicado. Quando vemos mais ou menos alguma tendência do Sul e o Norte, se bem que desta vez a França e a Alemanha até estão um bocado mais interventivos e conscientes do verdadeiro papel que têm que ter dentro da União Europeia, porque também já viram que aquilo que o Reino Unido fez pode levar a uma perfeita desintegração europeia, com o surgimento de movimentos populistas que dizem basicamente aquilo que as pessoas querem ouvir e depois têm zero aplicabilidade. Portanto, ninguém se iluda. Eu cada vez me sinto mais orgulhoso em ser moderado. Porque quer à extrema-esquerda, quer à extrema-direita, só às vezes desculpem lá loucuras. Perfeitas loucuras. Vamos ver, o Salvini em Itália entrou com uma força tremenda. Uma força tremenda. As pessoas não queriam mais imigrantes, deixavam-nos lá estar, não vamos recolher. Agora, quando ele tomou o poder, foi ministro do Interior e exerceu aquele poder de estão ali na água a chegar à costa de Itália seres humanos. Não eram negros, não eram magrebinos, não eram seres humanos. E ele dizia, pronto, agora vou fazer aquilo que eu disse que podia fazer. Parou, voltem para trás. As pessoas depois começaram a não achar muita piada, porque viam pessoas a morrer aos seus pés. E nós temos uma opinião formada quando as coisas estão longe, não é? Porque nós não queremos isto, não queremos aquilo, temos sempre alguma suspeita. Faz parte do ser humano, de ter sempre alguns pruridos com certas raças, credos, ou o que seja, também um pouco cultural, não é? Não há o ser humano que é, para ele é tudo igual, são todos iguais. Isso também não existe. Todos nós temos sempre alguma experiência pessoal com alguém que não correu tão bem e todos nós formamos estes juízos. Mas quando vemos um líder sufragado a dizer, parem aí, acontece a mesma coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os próprios alemães começaram a achar também muita piada. Não é? Se às vezes tinham alguma ponta de razão, porque no meio desta mentira e deste embuste todo, há sempre um foco de alguma sustentabilidade na ideia. Não é? E é por isso que, principalmente nestes momentos de crise, eu tenho cada vez mais orgulho em ser moderado, em ser social-democrata, de um socialismo democrático, não é um socialismo soviético, como às vezes muita gente quer confundir propositadamente. Ou lá pelo Partido Socialista Nazi, chamar-te uma tem socialista, isto já são as chamadas fake news e que as pessoas não percebem nada de história política e começam a conspurcar ideias com estas generalidades. Portanto. Mas cada vez mais acho que as soluções, com todos os defeitos que todos nós temos, com todas as... Às vezes nós tivemos um primeiro-ministro que ainda não foi condenado, digo ainda porque... Não foi, não. Mas que, pronto, surge uma série de dúvidas perfeitamente plausíveis. Nós tivemos nos partidos existem coisas graves, mas ainda assim as pessoas têm que perceber que existem muitas pessoas boas. Que existem pessoas que estão aqui, a maior parte. Eu quero acreditar nisso, não? Eu também acredito. Portanto, eu acho que, neste caso, a justiça existe para atuar. As pessoas podem dizer, mas a justiça não está a ser tão célere, a justiça devia ir mais além. A
tudo bem, de acordo. Mas eu acho que só com uma sociedade moderada é que nós conseguimos pesar bem os prós e os contras, nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, mas com total liberdade de que as pessoas digam o que pensam. Claro. Agora, Com respeito. com respeito. Agora, que essas pessoas que dizem tudo o que pensam, também não queiram impor ideias ou a dizer que aqueles que tiveram até agora é tudo uma cambada de gatunos. Claro. Não é assim? Perfeitamente de acordo Desculpando consigo. o termo. Não, mas assim. é isso mesmo. É perfeitamente de acordo. Há um pelouro que você tem que eu acho que está que Lousada tem a pessoa certa, que é a juventude, com formação psicológica, o psicólogo vai compreender a minha pergunta. Não acha que isto é uma fase para eles, para a juventude, e vocês, por exemplo, que eram muito dinâmicos disto com o Festival da Vila, que era muito... Não acha que são os que vão sofrer mais e que não pode levar a suicídios? É uma pergunta, eu sei que é um bocadinho forte, mas... Não, quer dizer, a pessoa nunca sabe. Uma coisa é misturarmos a questão clínica da questão societária, da sociedade social. Não, eu acho que os jovens perceberam, também sou um bocado contra o discurso de que quem está a estragar isto tudo são os jovens. Que é evidente que nós sabemos que há sempre um fundo, como os jovens há bocado, é sempre um fundo de verdade. Mas também os idosos também já fizeram algumas coisas que não deviam. Pronto, uma série de outras questões. Todos nós já tivemos uma pequena atitude de se calhar entrar num sítio e não ter máscara. E depois, acontece. Ninguém faz de propósito para que isto porque na realidade ninguém está preparado para isto. Exatamente. E portanto, indo relativamente à juventude, a juventude lousada foi inexcedível também a perceber que neste caso o município, neste caso até o Presidente de Câmara e eu tivemos de tomar uma atitude, que era, antes sequer da DGS vir dizer que os eventos estavam cancelados ou o que é que seja, nós, passado poucos dias, de dia 8, 9 de março, decidimos logo, nós não vamos fazer o Festival das Camelas, não vamos fazer isto, não vamos fazer o Festival Tradicional, não vamos fazer o Vila, o Festival da Juventude, que ia ser dos melhores de sempre, já tínhamos tudo contratualizado. Agora, nós não podemos anunciar logo isso porque nós também temos que ter respeito por quem contratamos. Obviamente. E tivemos ali algumas semanas, no meio desta questão toda, termos também os nossos funcionários municipais a negociar e renegociar todas estas questões. E uma vez mais, todo o pessoal que está a ser bastante penalizado com isto, ou seja, pessoas que vivem do espetáculo, das artes, da cultura, foram compreensivos e pudemos, por exemplo, no Festival Vila, passar o programa para 2021, tínhamos até artistas estrangeiros contratados. Portanto, mas conseguiram recuperar? Conseguimos recuperar, não gastamos um cêntimo a mais, pagamos metade este ano e a outra metade para o ano, em alguns casos, em outros casos nem sequer foi preciso. Porquê? Porque nós precisamos desse dinheiro para a parte social. E não adianta estarmos com desculpas, porque nós íamos mesmo precisar, e já estamos a precisar. Eu estou a sentir um aumento nos pedidos de apoio social, principalmente pessoas que ficaram desempregadas, não é? Outras pessoas que, mesmo não estando desempregadas, bastou o facto de layoff, em que todos nós sabemos que grande parte da população que recebe o salário mínimo vive à tona. Menos uns euros no orçamento familiar já é suficiente para entrar numa situação muito difícil. E nós aí não podemos sequer hesitar em ajudar essas pessoas. Pessoas que trabalham, pessoas que dependem do seu salário para viver e que numa fase menos positiva têm que recorrer a alguém e nós cá estamos. E portanto, nós temos que reforçar essas verbas, pegando em tudo o que era eventos e colocar ali. Não quer dizer que nós agora, se a situação melhorasse, que também não estou a ver grandes meios, pudéssemos fazer um evento ou outro, mas com a prata da casa. Porque as pessoas também precisam de cultura, precisam de atividades, o próprio comércio, a restauração, necessita disso para trazer clientes até si. Os fins de semana gastronómicos geralmente aconteciam no fim de semana do Festival das Camélias, no mês de março. Nós pegamos nisso, eu estou a anunciar em primeira mão, vão passar para o fim de semana das festas de Lousada. É evidente que não vai haver festas de Lousada, mas já que há aquela tradição e aquela data, não é? Aquela data de as pessoas se reunirem, pessoas que até estão fora do concelho a viver, mas vêm a Lousada visitar familiares e já vinham, quer haja festas, quer não, aproveitar
que existe o fim de semana gastronómicos, com o apoio do Turismo Porto e Norte, para poderem comer, neste caso, o cabrito assado, o leite creme, o que seja, num restaurante, e também gastar um pouco o seu dinheiro em Lousada. Portanto, são pequenos gestos que não nos custa nada, mas conseguimos também reforçar um pouco esta vertente. E a juventude tem na mesma os cafés e os bares para estar, para fazer as suas atividades e também os seus convívios com responsabilidade. É isto que se pede agora, que se pedirá sempre. E eu estou certo que irão perceber isto e têm percebido. Agora, a longo prazo, a grande necessidade é tentar precaver também o futuro deles, quer em termos académicos, com a questão das escolas, em funcionamento perfeito, salvaguardarmos tudo isso, quer também o apoio social que podemos dar para que eles possam progredir para o ensino superior, aqueles mais carenciados e comprovadamente carenciados. Também note-se que temos que ter grande rigor nisso, mas sobretudo no emprego e emprego qualificado. Este não é um pelouro meu, mas sim do meu colega, o professor António Augusto, em que estamos a tentar fazer um centro de formação que irá ser lançado nas antigas instalações da Associação Social Lousada, com cursos que nós apuramos e nos aconselhamos de alta empregabilidade, nomeadamente, nós já estamos a ter os CETs na área de informática, de redes, uma série de outras questões, em que é curioso que nós vemos que muitos jovens são de fora do concelho e que já estão a perspectivar ficarem em Lousada a morar. Mas também queremos ir um pouco para os cursos de eletricidade, de serralharia, profissionais, para tentarmos dar à nossa economia a mão de obra suficiente. Exatamente, há uma falta muito grande de mão de obra nesse setor. Exatamente, e apesar de que também esperemos que no futuro não seja assim, mas também tem uma questão da construção civil, que neste momento aparentemente não está a ressentir-se tanto, mas eu estou com medo, é o pós terem acabado estas obras que estão atualmente a serem feitas. E vamos ver o que é que será também de... Os imigrantes não o preocupam? Os imigrantes preocupam-se, a mim preocupa-me sempre quando há mobilidade de pessoas, em termos de saúde pública, mas preocupa-me mobilidade interconcelhias, mobilidade interregiões ou mobilidade entre países. Portanto, não quer dizer que uma pessoa lá por estar em Espanha ou em França seja uma situação de ter mais alarme do que alguém que está ao nosso lado. Nós hoje podemos estar aqui e um de nós estar assintomático. É verdade. E infelizmente têm surgido alguns casos. Nós vemos no exemplo do futebol, em que supostamente jovens, plenos de força, compareceram no primeiro dia de treinos e logo uma série deles estavam... Temos o exemplo do nosso amigo, de certeza, Humberto Brito, Presidente da Câmara. Exatamente, portanto... Que ele próprio não estava à espera, foi ele que coordenou aquela logo, de imediato aquela ordem e hoje está... Exatamente, portanto... E daqui, aproveito para lhe mandar um abraço, que a recuperação seja grande. De minha parte também. Porque ele faz falta. Já lhe dirigi os cumprimentos. E por isso, nenhum de nós está livre, portanto... estamos sempre numa luta constante e o que eu espero mesmo é que a sociedade e a academia, nomeadamente aqueles das áreas laboratoriais e de saúde, desenvolvam uma vacina o mais rápido possível, de uma forma cuidada, não qualquer coisa à sorte, não ao estilo Bolsonaro ou Trump, que qualquer coisa serve, porque as pessoas mais uma vez, às vezes não sabem o lugar que ocupam. E depois de dizerem certas coisas, infelizmente há quem siga essas opiniões que são muito lamentáveis. Nelson, eu ficava aqui mais meia hora consigo, é um gosto. Espero um dia voltar a contar consigo num especial de formação, para aí sim fazermos o balanço disto final e falarmos também um pouco da sua carreira política, e fica desde já convidado para ser nosso colunista aqui no novo canal, porque é um gosto. É um gosto ter políticos com o senhor à frente disso. É o Nelson Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Lousada, uma das promessas da política aqui no Norte. Voltamos já, são 30 segundos de intervalo.
segunda parte aqui do Jornal Diário, depois desta entrevista fantástica com o seu vereador Nelson Oliveira, no qual agradeço mais uma vez, vamos passar para os dados do coronavírus nestas últimas 24 horas. Segundo a Direção-Geral de Saúde, foram identificadas nas últimas 24 horas mais 2 vítimas mortais e 402 infectados em Portugal, elevando o número total de óbitos no país desde o início da pandemia para 1.646 e o número de casos confirmados para 45.679. Como vimos anunciar, neste momento não temos os dados pelos concelhos da região, o que não vamos lançar dados sem confirmações oficiais. Lamentamos não conseguir, mas preferimos assim do que estar a especular. Mas sem especulação, passamos de imediato para Passos Ferreira. São 8 casos confirmados na Câmara Municipal de Passos Ferreira. Subiu para 8 o número de casos positivos à Covid-19 na Câmara de Passos de Ferreira. Segundo a autarquia, na terça-feira, após ter sido conhecida a ocorrência de um caso de infecção de um colaborador da Câmara Municipal, o Executivo Municipal decidiu imediatamente submeter todos os colaboradores do edifício sede ao teste Covid-19, dos quais 7 acusaram positivo. Em comunicado, o município informou que existem alguns que terão de ser submetidos a novos testes por indicação da Autoridade de Saúde Pública local. A nota de imprensa refere que, por recomendação da Unidade de Saúde Pública, esta quarta-feira foi decidido o encerramento temporário do edifício sede da Câmara Municipal, tendo todos os colaboradores ficado confinados às suas residências em isolamento profilático. Foi também diagnosticado a Covid-19 a um professor de polo aquático em Passos Ferreira. Foi diagnosticada a doença Covid-19 esta quinta-feira a um professor de polo aquático do Clube Aquático Passense. Segundo a Câmara de Passos de Ferreira, o professor em causa dava aulas a um conjunto de alunos do CAP, nas piscinas de Passos de Ferreira e também de Friamundo. No comunicado enviado aos órgãos de comunicação, a autarquia Passense informou que, como medida de precaução, a Autoridade de Saúde Pública local determinou o isolamento profilático do professor e de todos os alunos que, assim, ficaram confinados às suas casas durante os próximos 14 dias. Na sequência dos contactos mantidos entre a Câmara Municipal, a Empresa Municipal GES-Passos e a Autoridade de Saúde Pública local, esta situação foi devidamente analisada e continuará a ser monitorizada durante os próximos dias, atendendo às circunstâncias que envolvem a forma como esta modalidade estava a ser ministrada, às medidas de contingência em vigor nestes equipamentos desportivos e também ao facto dos jovens atletas em causa utilizarem um balneário próprio durante a sua permanência nas piscinas, foi decidido pela Autoridade de Saúde Pública local manter estes equipamentos abertos ao público, lê-se no comunicado da autarquia. Marco Canaveses aprova regulamento para isenções de taxas de água e saneamento. O projeto de regulamento de incentivo à ligação de prédios às redes públicas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais do município de Marco de Canaveses foi aprovado esta quarta-feira, 8 de julho, em reunião de Câmara com os votos favoráveis da Presidente da Câmara e dos vereadores do PS e CDS e a abstenção dos vereadores do PST. A aprovação deste projeto de regulamento é um passo determinante para se isentar os marcoenses das taxas de ligação e ramal às redes públicas, ficando apenas a faltar a aprovação em sessão extraordinária da Assembleia Municipal, que vai decorrer no dia 17 de julho e, posteriormente, na publicação do Diário da República. O projeto Reciclar Mais foi alargado na zona de Baguinho, em Alfena. A campanha de sensibilização dos moradores começou esta quinta-feira e os contentores para a recolha de resíduos indiferenciados porta a porta começam a ser entregues nos domicílios no dia 13 de julho. Com este alargamento e os que estão previstos para Hermesinde e Valongo até ao final do ano, o município de Valongo passará a ter cerca de 10.800 alojamentos com recolha seletiva porta a porta, abrangendo aproximadamente 25.700 pessoas, o que representa cerca de 26% da população. Freguesia de Recarei ganhou dinamismo.
é procurada como zona residencial, mas também como indústria. O presidente da Junta de Freguesia de Recarei, no concelho de Paredes, Belmiro Sousa, realçou ao Novo um Canal que a freguesia, que tem o estatuto de vila, tem vindo a crescer e apresenta uma dinâmica interessante que é elogiada quer pelos habitantes locais, quer por muitas pessoas que se fixaram, entretanto, na freguesia. Belmiro Sousa destacou que a prioridade do seu executivo tem sido garantir qualidade de vida da comunidade e responder àquilo que são as necessidades dos habitantes, assim como dar respostas aos seus anseios numa freguesia que tem cerca de 5.000 habitantes. Foi a última a ser integrada no concelho de Paredes, encontra-se localizada no sul do concelho e tem uma área de 16,63 km². O autarca realçou que a freguesia é também conhecida pelo seu dinamismo empresarial, integra no seu território uma zona industrial pujante, a zona industrial de Torronhas-Recarei, com excelentes acessos e condições que têm permitido que outras unidades e empresas aí se fixem. As autarquias apelam aos cidadãos para uma atitude cívica na Romaria, na Senhora do Marão. Realiza-se no próximo dia 12 de julho a Romaria da Senhora da Serra, no alto da Serra do Marão. Esta festividade religiosa tem lugar no adro da Capela da Nossa Senhora do Marão, num território que constitui um património ambiental e paisagístico de grande importância, pertencente aos concelhos de Baião e Santa Marta de Penaquião. Para além da componente religiosa, esta romaria possui uma vertente de festividade popular. Por norma, atrai muitos cidadãos que realizam de madrugada a caminhada para assistir ao nascer do sol no alto da serra. No atual contexto marcado pela pandemia Covid-19, que continua a representar um desafio de saúde pública que as comunidades em geral têm de vencer, as câmaras municipais em questão apelam a que todos os cidadãos que pretendam participar nesta festividade sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde. A Câmara Municipal de Paredes vai atribuir a medalha de ouro ao Bispo Auxiliar do Porto, mas também às profissionais de saúde. O atual Bispo Auxiliar do Porto e ex-pároco da Paróquia de Castelões de Cepeda e Madalena, D. Vitorino José Pereira Soares, natural de Penafiel, e os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente no combate à Covid-19 fazem parte do grupo de homenageados a quem vai ser atribuída a medalha de ouro do município de Paredes de 2020, aprovada esta manhã em reunião de Câmara. Da lista de homenageados fazem também parte os nomes de António Francisco Ferreira de Sousa, Maria de Fátima Santos Marques, delegada de saúde, o maestro Virgílio Pereira, a Guarda Nacional Republicana, mais precisamente o posto territorial de Lordelo e o posto territorial de Paredes. O torneio de golfe promove Paredes com um dia aberto para a comunidade. O torneio Paredes Golf Cup, previsto para o próximo sábado, dia 18 de julho, no campo de golfe do Aqueduto, terá um Open Day gratuito para a comunidade numa parceria entre Paredes Golf Club e a Câmara Municipal de Paredes. Depois de Vidago, Ponte Lima, Ria de Vigo e Amarante, a competição Paredes Golf Cup regressa à casa, ou seja, ao campo do Aqueduto, na cidade de Paredes. A iniciativa é dinamizada pelo Paredes Golf Club, em parceria com a autarquia, e servirá para valorizar o concelho no sábado que seria das festas da cidade. Passamos de seguida para a rúbrica das notícias escritas. Já sabe, pode ver a sua cidade ou freguesia em novumcanal.pt. Este mês, o Programa Cultural e Turístico Descobrir Paredes convida a percorrer a Rota do Tremoço no dia 25 de julho. Esta rota tem cerca de 9 km e o grau de dificuldade é baixo. Neste percurso poderá observar essencialmente a ruralidade da cidade, que ainda se faz sentir, vários campos de cultivo de tremoço e alguns pormenores patrimoniais de elevado interesse. O ponto de encontro será no antigo mercado da Feira de Paredes, junto à escultura Caju Tremoço, pelas 9 da manhã e pelas 14h30 para o grupo da tarde. A Câmara Municipal de Paredes recomendou o uso de roupa e calçado confortável, chapéu, água e reforço alimentar.
vamos ver a meteorologia para os próximos 3 dias. Amanhã, dia 11 de julho, o céu estará nublado com temperaturas máximas de 37 graus e mínimas de 20 graus. Domingo, dia 12 de julho, o céu estará pouco nublado com temperaturas máximas de 35 graus e mínimas de 19 graus. Já a segunda-feira, dia 13 de julho, o céu estará pouco nublado, temperaturas máximas de 37 graus e mínimas de 19 graus. Chegamos assim ao fim da edição do Jornal Diário de dia 10 de julho de 2020, aqui no novo canal da cidade de Paredes para o mundo. Mas não posso me despedir sem lhe deixar a minha sugestão para esta noite. Vamos ter o Data Venue com Paulo Ferrinho a entrevistar o presidente da Associação de Profissionais da Guarda Nacional Republicana. Quanto a mim, resta-me desejar uma excelente noite e um bom fim de semana com todas as regras de segurança e higiene que esta pandemia, ou melhor, esta maldita pandemia, nos faz viver diferente de todos os tempos. Boa noite. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.